Olá, começa agora mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. Eu sou Camila Xavier e te convido a ficar comigo pelos próximos 26 minutos. Quando falamos de marketing, pensamos em influenciar pensamentos dos consumidores para que eles vejam o que as empresas e as grandes marcas estão divulgando. Na era da conexão, mais do que a marca dizer que ela é boa, o que realmente importa para as pessoas é ouvir de gente em quem confia que tal produto ou serviço é bom, é bacana. Esse é o papel de influenciadores numa campanha de marketing. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com Marcelo Balleroni, diretor da Squad Social Lab, empresa especializada em marketing de influência. Olá, Marcelo, seja muito bem-vindo. Que bom receber você aqui. Oi, Camila. Muito obrigado. Tudo certo por aí? Vamos lá. Tudo ótimo, melhor agora. Vamos começar, então, conversando sobre esse assunto. Uma pesquisa do Ibope mostrou que mais da metade dos internautas, costumam consumir produtos e serviços indicados por influenciadores digitais. Como tornar, Marcelo, a influência em um negócio? Olha, Camila, isso é uma realidade aqui no Brasil, né? O Brasil já é o segundo maior país do mundo que tem esses números de pessoas que compram via influenciadores. Fora daqui já começou antes, né? Você tem uma tendência muito forte aí na Europa e Estados Unidos. E eu até ouvi uma entrevista aí do Washington Olivetti, esse grande publicitário, né? Que na época dele, o ápice da propaganda era quando você conseguia a propaganda via terceiros, né? Aquele marketing de boca a boca. E hoje, com o mercado e com a influência, a gente consegue isso, né? Você, terceiros falando bem da sua marca, dando credibilidade à sua marca. Então, é uma das... Hoje, assim, existem pesquisas, né, que mostram aí que mais de 90% das empresas consideram marketing de influência dentro da sua estratégia de comunicação. Sim, é verdade. E, Marcelo, para influenciar outros consumidores, a pessoa precisa ser famosa, ter milhões de seguidores, ou uma pessoa aí com um pouco mais de 1.000 seguidores, por exemplo, nas redes sociais, ela já consegue fazer isso? Definitivamente não precisa ser famoso. Hoje, aquele garoto que queria ser um jogador de futebol, a menina que queria ser uma atriz ou modelo, hoje ela quer ser uma influenciadora. Então, sim, você tem esses nano-influenciadores, que é o que a gente chama aí, né, a partir de 1.000 seguidores até 10.000, que eles são muito, muito, muito importantes para vários tipos de serviços ou produtos quando você está falando em nichos específicos, né? Então, dá sim para fazer carreira já com poucas pessoas, vamos dizer assim, né, que 1.000 pessoas não são poucas pessoas, mas desde que essas pessoas desde que esse influenciador ele realmente consiga ter credibilidade junto a esse público, né? E essa credibilidade você constrói, né? Você constrói, existem técnicas, né, estratégias, planejamento para se fazer, mas do outro lado você também precisa ser uma pessoa que tem uma reputação boa, que vai ter credibilidade, né, o que você falou realmente você vai entregar. Então é um misto aí de itens para você se tornar um influenciador legal. Justamente isso que eu ia te perguntar, quais são os principais critérios que as marcas hoje elas utilizam para escolher os influenciadores? Tem a ver com nicho também, né? Tem muito a ver com nicho, tem a ver com geolocalização, dependendo da sua campanha, né? Então, hoje, cada vez mais, a maioria das empresas, para não falar 100% das empresas que nos procuram, mas vou falar aqui que 99% das empresas que nos procuram, elas querem influenciadores de nicho, né? Então, você não pode ser aquela pessoa que eu falo sobre tudo, né? Quem fala sobre tudo, normalmente, não tem aquela credibilidade profunda em tudo. Então, hoje é importante você ter um nicho, né? Então, eu falo de pet, eu falo de beleza, eu falo de viagem, eu falo de finanças, tem vários assuntos. Muito difícil uma empresa, um influenciador que fala de pet conseguir fazer uma campanha de beleza, né? Normalmente não é a mesma coisa. Então, até um conselho que a gente dá para os nossos influenciadores é nicharem. Outra coisa é a geolocalização, né? Então, aonde que esses influenciadores estão e aonde que os seguidores deles estão. Acho que uma das coisas para dar certo hoje é você não só
achar o influenciador que tem o seu perfil, e aí não estou falando de público-alvo, mas estou estreitando um pouquinho mais aqui em termos de marketing, falando de persona, né? Entender realmente sexo, idade, localização, quanto ganha, vamos dar um nome para essa pessoa, as características, até para a gente conseguir identificar bem ele. Então, isso a gente identifica esse influenciador, atrelando aí um bom engajamento, uma ótima reputação, uma comunicação muito boa, criatividade, são diversos itens, mas também estudar quem segue ele, né? Não adianta ter uma pessoa assim e não ter o mesmo perfil, no sentido de pessoas se interessam por pet e seguem essa pessoa, elas estão localizadas em determinada região onde eu quero fazer minha campanha. Então, acho que esse é um grande diferencial hoje na busca por influenciador. Você não só achar o influenciador, mas do outro lado você também achar quem segue ele. Hoje, quem segue ele, não existem muitas ferramentas para se fazer isso, né? Às vezes você tem que ir meio que na mão, né? Então, isso é um misto aqui de tecnologia e expertise de pessoas aí com bastante know-how, capacidade, experiência no ramo para achar o influenciador certo. E Marcelo, qualquer pessoa pode se tornar hoje um influencer? Pode. A gente fez até uma live outro dia, mas o influencer... tem muita gente que quer ser um plano B, e ele vai funcionar como um plano B, né? O que a gente fala assim, dá para você ganhar hoje acima de 4, 5 dígitos por mês, mesmo saindo do nada? Dá, mas é uma carreira como qualquer outra, né? Então, é uma carreira que exige dedicação. Então, para ganhar esses números, vou te falar que é uma dedicação total, existe estudo, existe muita atualização, existe saber fazer network, existe saber dizer não, tem que ter um planejamento estratégico e tático, né? Como qualquer carreira na vida. Não dá para simplesmente, eu posto hoje, vamos ver se alguém me chama e vou cobrar tanto, sem ter nenhum tipo de estudo nem nada, não vai funcionar. É preciso ter constância também, né? Como você bem falou, não adianta postar uma vez e esquecer, tem que ser algo constante mesmo, diário, né? E todo mundo sai ganhando, ganha o influencer, ganha a empresa, né? Que está apostando nessa influência. Como é que as empresas costumam trabalhar com esses influenciadores? Normalmente são para lançamentos de produtos? Olha, para tudo, só voltando um pouquinho, então a gente tem uma tendência aí no mercado de influência, ele está migrando, porque a gente chama de creator economy, né? Então, hoje todo mundo pode ser influenciador, todo mundo vai usar das redes sociais, né, para se auto-vender, né? Então, eu posso me auto-vender, independente das empresas ou naquilo que eu faço, e também eu quero extrapolar as redes sociais, quero entender quem são essas pessoas e sair disso, né? E também posso atender as empresas. As empresas hoje, Camila, elas usam para os mais diversos tipos de estratégias, seja para um lançamento de produto, para uma inauguração de algum lugar, seja uma campanha de meses ou uma cobertura, por exemplo, de um evento. Né? Não existe uma regra, às vezes pode ser para review de um produto, para teste, para pesquisa. O universo do marketing ele é muito grande e para tudo isso você pode ter a criatividade de usar os influenciadores. Legal, Marcelo. E para cada tipo de redes sociais, há um tipo de influenciador diferente? Ou para trabalhar com todas as redes é o mesmo perfil, né? É isso que eu quero dizer. Olha, o influenciador pode trabalhar em várias redes, mas talvez ele vai ter que se adaptar aos diversos canais, né? Então, quando você fala hoje de Instagram, que é a rede que a gente mais vende, acredito que a maioria das empresas, ela tem uma pegada, vamos dizer assim, diferente do TikTok, né? Que também está crescendo muito, que é diferente do YouTube, né? Então, assim, no Instagram você tem conteúdos
mais curtos comparados, por exemplo, com o YouTube, não os shorts do YouTube, mas o YouTube como um todo, que você pode ter mais profundidade, tudo. Então, mas aí você também vai exigir desde o tipo de gravação, uma coisa que você faz horizontal, depois você faz na vertical, até o nível de profundidade de conteúdo, né? Mas hoje a gente tem clientes que eles querem influenciadores para uma mesma campanha no Instagram, ou TikTok, ou LinkedIn, ou o próprio Twitter, né? Que seria algo muito mais vivo, algo de provocar conversas. Então, você vai ter estratégia, não te impede de ter várias, mas o que a gente mais vê hoje é que os influenciadores eles são melhores em uma e não tão bons em outra, mas eles começam a migrar, né? E é sem dúvida uma estratégia você começar a entender como funciona a sua rede social, entender que se o seu público que te segue numa rede social tem o mesmo interesse e a mesma ideia de consumo de conteúdo que tem nas outras redes. Faz parte também do seu estudo, faz parte dos seus testes. Sim. E Marcelo, o maior desafio das marcas hoje é criar conteúdo, né, que engaje e que venda. Como fazer isso bem? Olha, o que a gente sugere sempre para as marcas é assim, planejamento direcionado a quem compra aquilo, ao público final, mas envolver em histórias, né? Então, recentemente, vou dar um exemplo, por exemplo, a gente está numa campanha aí daqueles aplicativos de carro, né, que concorrem com táxi, né? E a ideia da empresa eu quero um influenciador que utilize o serviço na vida dele normalmente. Então não adianta, é diferente uma campanha de eu como influenciador vir aqui e falar assim, oi fulano de tal, olha, essa empresa é muito boa, o preço dela é excelente, vou pegar aqueles KPIs que a empresa me deu e vou colocar ali na minha publicidade, vou fazer alguma coisa, um outro jeito, do que de repente eu mostrar a situação, eu vivendo aquela situação, porque quando você vive uma situação, as pessoas que estão te seguindo, que estão te olhando ali naquela sua publi, elas estão se vendo naquela situação, né? Fala, putz, é realmente aquilo que eu preciso, eu vou utilizar esse serviço também, porque para mim faz sentido, né? Então, dando um outro exemplo, eu vou fazer algo para uma empresa de gastronomia, alguma comida, algum bem de serviço assim, ou um bem de consumo, eu vou fazer uma receita, eu vou mostrar, eu vou pôr no meu dia a dia. Então, a gente fala em storytelling, né? O storytelling, ele passa antes aí também por um planejamento e uma roteirização. Maravilha! Marcelo, o nosso bate-papo está bem legal, eu ainda quero saber mais sobre esse assunto. Só que agora a gente vai para um rápido intervalo, é bem rapidinho, não saia daí, senão você vai perder, hein? Já volto. Estamos de volta e hoje com a nossa conversa especial com Marcelo Balleroni, diretor da Squad Social Lab, uma empresa especializada em marketing de influência. Uma pesquisa do Instituto Qualibest revelou que 71% das pessoas seguem influencers e, dentre estas pessoas, 73% já compraram algum produto recomendado por eles. Marcelo, voltando ao nosso bate-papo, né? Quem está ligando o canal agora, só para a gente contextualizar rapidamente, o que é o marketing de influência? Como ele funciona hoje no mercado? O marketing de influência é uma dentre várias estratégias de marketing, né? Em que você faz a publicidade através de terceiros, através dos influenciadores digitais, que a gente fala, pessoas que produzem conteúdo na internet. Complementando aí as pesquisas, os dados, né, a gente estava falando hoje aí que mais de 90% das empresas elas estão colocando influenciadores dentro das estratégias de comunicação. Então é uma realidade já que já está, né, e tem dado muito resultado. Sim, o boca a boca sempre deu muito certo, né, entre as empresas. Podemos dizer então que agora, com os influenciadores digitais,
temos aí um boca a boca digital, né, na internet, que tem feito muito sucesso e tem gerado bons números, né, bons rendimentos aí para as grandes marcas, para as empresas, não só as grandes, mas as pequenas empresas também, né? Exato, é uma estratégia aí que qualquer empresa de qualquer tamanho pode fazer. E realmente, só que assim, o grande desafio é você montar assim, você ter do lado da empresa a sua estratégia de negócio, de divulgação, porque o que a gente sempre recomenda é não... O influenciador ele tem que ter a liberdade de criação, ele tem que mostrar autenticidade, tudo, mas ele tem que entender o marketing da empresa, né? A agência de marketing da empresa, ela vai fazer essa estratégia, né? Então, eu vou lançar determinado produto, eu sei quais são meus pontos fortes e fracos do meu produto, quem são meus concorrentes, onde eu quero dar foco e tudo mais. Eu acho que tudo isso tem que ser passado, brifado, o influenciador tem que ser bem treinado, né? Então, tem esse lado. E do lado do influenciador, né, ele vai conseguir vender se ele tiver todas aquelas características que a gente estava falando, se ele tiver principalmente credibilidade, uma boa reputação, um alto engajamento do público-alvo. Mas faz parte do influenciador entender esse briefing, né, entender o que a empresa quer passar e aí sim ele ser criativo, ser autêntico em cima da publicidade dele. Uma coisa que a gente sempre fala, dá conselho aqui para os nossos influenciadores não façam qualquer tipo de publicidade, né? Se você fizer uma publicidade que não tem a ver com o seu público, ou não tem a ver com você, aquilo não vai soar, né, como natural, vai parecer algo forçado e aí você vai começando a perder credibilidade. Sim, e é um negócio que funciona para qualquer segmento? Qualquer produto, qualquer tipo de serviço? Para qualquer segmento, desde os mais conhecidos até os mais nichados, né? Então, hoje, uma campanha da empresa para o público final, da uma empresa para uma outra empresa, que a gente chama de B2B, né? Elas funcionam, o B2B2C, então, assim, tem de todo tipo. Às vezes campanhas super nichadas, né? Então outro dia a gente pegou uma campanha de uma empresa de cosmético que ela queria falar com pessoas que tinham melasma ou rosácea, né? Então duas doenças de pele. Então achamos influenciadores desse segmento de beleza, mas que eles tinham e eles falavam com as pessoas que tinham esses problemas. Então, quer dizer, olha que legal o tamanho do funil que você consegue fechar, né? Então, aí a gente tem vários exemplos de várias campanhas super nichadas, super interessantes. Quer que seja que você venda um serviço ou um produto ou um lançamento, qualquer coisa. Sim, a gente estava falando também no bloco anterior que o maior desafio das marcas é criar conteúdo, né, que engaja e que venda. Hoje, os vídeos curtos têm sido uma boa opção para isso? Sem dúvida, tem sido e assim, pode-se ter uma falsa impressão, né, que o curto é mais fácil de fazer, mas não, né? É que hoje existe uma tendência das pessoas, né, você tá sempre em duas telas, você querer fazer tudo rápido, então hoje você recebe um vídeo aí de 10 minutos, você tem preguiça de olhar, a maioria das pessoas tem preguiça, então hoje os conteúdos curtos eles estão sendo muito pedidos, tanto é agora que você vê, né, o Instagram, que era uma empresa, uma rede social de mais fotos, pegou essa tendência de vídeos como o TikTok, que explodiu nisso, o YouTube lançou os Shorts, né, que são vídeos curtos dentro do YouTube, então realmente é uma tendência e que as grandes empresas perceberam e elas estão se adaptando. Legal, Marcelo, e você já deu alguns exemplos, mas eu gostaria que você pudesse se lembrar de mais exemplos de como criar campanhas assim para uma empresa. Uma empresa pequena, tá? Vamos dar um exemplo aí de uma empresa pequena que está começando agora nesse mercado digital, ainda tem poucos seguidores, quer atrair mais clientes. Como é que a gente pode estar criando uma campanha bem bacana, né? Olha, uma campanha ela sempre começa aqui, né, pensando aqui na parte bem acadêmica, na parte de planejamento. Então, o certo, né, de tudo isso seria essa empresa ter um business plan, né, um planejamento de um plano de negócios. Dentro do plano de negócios dela, ela tem o plano de marketing junto com a parte financeira, com o budget.
e ela vai ter diversos, então vamos supor que ela tem um lançamento de um produto ou de um serviço, alguma coisa assim. Dentro desse lançamento, ela vai determinar as estratégias de marketing e um dos canais aí de divulgação provavelmente vai ser o marketing de influência. Para o marketing de influência, ela precisa determinar o perfil do influenciador, qual rede social, qual tamanho, qual nicho, qual geolocalização, né, ele quer fazer. Aí ela vai precisar quantidade, né, quais são as missões que eles vão fazer, porque assim, hoje você tem, o que são as missões? É aquilo que o influenciador ele vai desenvolver, que isso no final muda o preço da campanha, né? Então você vai ter lá uma campanha que você quer que o influenciador, se for no Instagram, ele faça stories, ou que ele faça reels, ou que ele faça um review positivo no marketplace, ou que ele direcione um cupom fiscal, ou que de repente ele faça uma presença dentro de um evento, Então tudo isso faz parte do planejamento da empresa, faz parte dela entender quais são os pontos mais fortes e direcionar para alguns storytellings que tem assim. E do outro lado, ela vai ter que achar esses influenciadores. Com algumas empresas, né, existem várias empresas especializadas, como a nossa tem alguns diferenciais, né, obviamente, puxando a sardinha para cá, mas você precisa direcionar isso, né? Não adianta você jogar essa responsabilidade de planejamento hoje, né, dentro de um influenciador. Eu não aconselho a fazer isso, eu aconselho você ter tudo isso para a hora que você chegar, você já sabe com quem você está falando e você quer do influenciador, não que ele planeje para você, mas que ele execute muito bem aquilo que ele faz, né? Que é por isso que você está direcionando para ele. Quando eu faço, por exemplo, uma campanha de Google em meu nome, eu academia, faço uma campanha de Google ou um impulsionamento no próprio Instagram de uma postagem minha, sou eu falando bem da minha empresa. Quando eu tenho o terceiro, né, o boca a boca que a gente está falando, então eu já tenho no mínimo aquela credibilidade. Se a gente pensar ali no funil de vendas, né, que lá em cima é quem nem conhece a gente, eu nunca entraria num funil de vendas no topo de funil com o influenciador, porque o influenciador você já está no mínimo a metade do funil. E aí, para a empresa dar certo, né, o influenciador, ele vai, por exemplo, qual que é a missão do influenciador? Ele levou o cliente, o futuro cliente da academia, até um telefone, ou até uma landing page, ou até o site da academia. E dali para frente? Dali para frente, o marketing da academia tem que dar um jeito de ter um atendimento muito bom, né? De descer esse funil que a gente fala, né? De repente, se a pessoa não comprou num primeiro momento porque ela quer ter mais informações, será que a academia está munindo? Então, assim, uma campanha hoje, para dar certo, ela precisa de todo esse planejamento. A hora que você está usando o influenciador, ele vai fazer uma parte da campanha. Óbvio que tem gente que já compra direto, mas tem muita gente ainda que vai parar nesse funil. Você precisa entender em qual lugar do funil que está. Aí o que a gente fala você precisa nutrir essa lead para descer o funil e aquela lead se tornar uma conversão. Deu para entender? Com certeza. Marcelo, o nosso tempo está acabando, mas antes eu queria te fazer uma última pergunta. Para esses, além dos influenciadores, é importante para alcançar mais consumidores patrocinar esses conteúdos? Sem dúvida. Hoje, assim, existem estudos de mercado e até com base nas campanhas, né, que você tem um percentual de alcance orgânico. Hoje, os menores influenciadores, eles alcançam mais, proporcionalmente falando, do que os grandes, mas também é limitado. Então, vamos supor aqui hoje um alcance médio para a gente falar, sendo nem um cenário muito otimista, nem um cenário pessimista, porque assim, gente, ninguém sabe como funciona o tal do algoritmo, tá? Das redes sociais. Eu já estou há 20 anos nisso e eu posso te garantir que ninguém sabe. Então, assim, vamos pôr uma média aqui, hoje aí de 5% de alcance. Então, se eu tenho aqui 1.000 seguidores, eu vou alcançar uma postagem mínima em torno de 50 pessoas. Então, por que as empresas patrocinam? Para realmente eu conseguir impactar o maior público dentro daqueles meus seguidores. Então, isso
sem dúvida, é uma estratégia muito utilizada que tem que fazer parte do seu plano. Maravilha, Marcelo Balleroni, obrigada por esse bate-papo. Foi bem interessante esse assunto. Obrigada por sua participação, viu? Eu que agradeço. Estou à disposição. Quem quiser aí, só entrar no site da nossa empresa, também chamar a gente aí nas redes sociais. Estamos à disposição. E você que nos assiste, espero que esse bate-papo hoje sobre o marketing de influência tenha te influenciado também a alavancar aí o seu negócio com vários insights legais que o Marcelo deixou para a gente hoje, viu? Agradeço sua companhia também por estar aqui comigo e o canal Empreender, você já sabe, né? Assistir já é um bom negócio. Até a próxima!